Eu sou a Fátima, que lido com a nossa língua portuguesa já há bastante tempo. Eu não vou dizer muito tempo, mas já tem muitos anos que eu carrego essa história pela frente. E a turma, para as turmas que nós lecionamos, são essas pessoas empolgadas, são as pessoas que querem ser aprovadas, tanto no SAEB quanto no Enem, né? O nosso objetivo, me parece, aqui da turma é o Enem. Então, eu encaminhei nossos assuntos que não divide, gente. Interpretação, redação, leitura, gramática, não são coisas estanques. E eu vou começar exatamente pela interpretação de texto, certo? A nossa conversa vai começar por aí. Então, quando eu vou ler algo, eu preciso conhecer. Isso fica no nosso consciente mesmo. Eu sei o que é o sujeito, eu sei o que é o predicado de uma oração, eu sei quais são os complementos do verbo. Nessa fase de Enem, fica assim, tudo muito fresquinho na nossa cabeça, não é? E para a nossa vida, ninguém escreve a redação dizendo isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado. Ninguém escreve assim, vem automaticamente aquele conhecimento que você adquiriu durante a sua vida escolar, não é? Então, e aí o primeiro slide. Eles não estão ouvindo? Será que eu estou escachando? Por aqui, compreensão de texto. Nós ouvimos durante muito tempo, os nossos professores falavam de interpretação de texto. Nada mais hoje conversa sobre interpretação. Por quê? A interpretação, ela nos leva a inferências. Ou seja, eu tenho uma meia verdade e o restante eu vou inferir, certo? Então, hoje nós conversamos, são aplicados testes de compreensão textual, que é diferente da interpretação. Ou seja, compreensão e intelecção textual tratam dos mesmos assuntos, que é a interpretação de texto, que hoje nós não trabalhamos mais com inferência. Há um recorte do material que nos é entregue, do texto, ele pega uma frase e essa oração é analisada e não há nada que seja motivo de inferência. A verdade está ali, não há como discutir. Então, eu vou mostrar para vocês 10 mandamentos. O que quer dizer essa palavra mandamento para vocês? Quem gostaria de responder? É forte, né? Mandamento. O que é mandamento para vocês? Hã? Pode falar mais alto que eu não estou ouvindo. O que significa mandamento? A nossa Constituição é um mandamento, não é? São leis. E a lei eu não posso infringir. É nesse sentido aí a palavra mandamento, tá? Então, nós vamos ver os 10 mandamentos para análise de textos, para analisar, para você passar nos melhores concursos. Quando você terminar o seu terceiro ano, você está preparado para chegar a ser um analista, a ser um cargo bem elevado, por causa da interpretação de texto. Então, vamos lá, pode passar o segundo slide, por favor? Bem, como eu lhes disse, não se separam, né? Leitura, interpretação, compreensão, e aí nós temos aqui
A primeira providência que eu tenho a fazer, quando eu vou fazer uma prova, é ler 2 vezes o texto, por causa do tempo que eu tenho. Eu não tenho um tempo muito grande. A primeira leitura que eu preciso fazer, né, essa primeira leitura, é uma leitura de conhecimento, de reconhecimento do terreno em que eu estou entrando, certo? Então eu vejo lá naquela primeira leitura, é mais ou menos assim, quando o leitor é proficiente, ele faz aquela primeira leitura por prazer. Ele quer descobrir o que aquele texto está dizendo, certo? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura, eu já preciso observar um parágrafo, que um parágrafo está em relação ao outro, que pode indicar uma continuação ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição, certo? Então, ler 2 vezes o texto, li, e o que é que eu faço quando eu vou fazer a segunda leitura? Eu estava fazendo uma especialização na Unir, aqui em Porto Velho, e as minhas colegas que estavam fazendo comigo, era hora de fazer essa leitura, né? Leitura para compreensão do texto. Toda a turma de especialização. E essa moça, gente, me deu uma crise de riso quando eu vi a primeira leitura dessa moça. Ela pegou o marcador de texto e pintou o texto inteiro, certo? Então, o que eu recomendo? Quando nós vamos fazer a compreensão de texto, anota no espaço que você conseguir encontrar na prova, mas não marca aquilo que você leu. Ou você erra, marca tudo que realmente não deveria, e quando vai fazer a segunda leitura, o que vai acontecer? Eu vou ler somente aquilo que eu marquei, eu não leio o texto todo. E isso não é bom para nós. As 2 leituras precisam ser bem feitas, rápidas e perfeitas. Então, o que acontece? Na segunda leitura, quando eu vou observar como o texto está articulado, né, a articulação do texto. Então, eu vejo um pronome relativo lá. Qual é a função do pronome relativo mesmo? O que ele faz, o pronome relativo? Ele que relaciona, relativo, né? Então, os pronomes relativos, que eles são elementos de coesão textual, importantíssimo reconhecer quando o que é relativo. Por quê? Porque ele retoma o que foi dito anteriormente, tá? Por exemplo, a moça que estuda no JK. Esse que aqui, ele está retomando quem? A moça que estuda no JK. Quem é que ele está retomando? Qual é o antecedente desse que? A moça, né? Então, eu preciso, nessa segunda leitura, observar como o texto está sendo articulado. Eu tenho os pronomes demonstrativos, eu tenho os pronomes relativos. Então, quando nós somos crianças, nós só estudamos para passar. Agora, nós estamos às vésperas de terminar o ensino médio, nós precisamos pensar na nossa vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer os pronomes que quando criança eu queria nota. Hoje não. Hoje eu sou adulta, hoje eu sou uma mocinha, eu vou terminar o meu 3º ano e eu preciso conhecer as classes de palavras. Não é? Porque as classes de palavras, elas são também algumas, né, como os pronomes relativos que eu citei agora, que, o qual, cujo, cuja, servem de elemento de coesão textual. Então, muito cuidado
com esse término desse terceiro ano, para não ter que ficar repetindo, estudando, pagando cursinho depois. Aprende logo agora, na hora da aula do professor, tá? Bem, aí observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação, uma conclusão ou ainda uma falsa oposição. Quais são os elementos que eu uso na redação para exprimir a oposição? Quais são os elementos de coesão que eu uso para exprimir a ideia de oposição? E eu aprendo lá na escola, lá nas conjunções adversativas, a professora passa as conjunções adversativas e eu só gravo ali naquele momento para a prova. Vai servir para a vida inteira. As adversativas, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, no entanto, todas essas conjunções, elas exprimem ideia de oposição. Não é nada que eu vou precisar adivinhar. O que vai exprimir oposição são palavras da língua portuguesa, as 10 classes de palavras que nós estudamos durante a nossa vida escolar. Certo? Existe também nas subordinadas, as orações subordinadas, as concessivas, né? Quais são as concessivas que vocês lembram? Que exprimem a ideia de oposição, né? Quais são as conjunções concessivas? Embora, né? Embora, foi mais, alguém lembra? Então, nessas conjunções, as relações lógicas do texto me ajudam através dela. Se eu não souber coordenar, se eu não souber subordinar um período, a minha competência no Enem é uma dessas competências, eu não ganho os 5 pontos, eu vou perder os 5 pontos. Então, gente, a hora é suar, pegar os períodos compostos, pegar os períodos coordenados, as orações coordenadas. Coordenar são 5 grupinhos de conjunções, né? 5 grupos. Qualquer criança, quando nós éramos crianças, nós sabíamos coordenar. O problema das relações lógicas no texto e na interpretação, que eu vou fazer com maestria, é quando eu reconheço quando ela é coordenada, quando ela é subordinada, qual é a ideia que está exprimindo ali, ok? Então, nesse momento, eu recomendo para vocês, reforço a necessidade de revisar. Vocês estão na fase de revisar as conjunções coordenadas, as subordinadas, como é que isso aqui vai aparecer reduzido, essa oração, né? Isso é tudo assunto da nossa redação. Seguindo aqui, eu vou, né, a recomendação de sublinhar, né? É sublinhar ou sublinhar? Né? É sublinhar, né? Quando eu vou separar a sílaba disso aqui, se eu digo sublinhar, eu vou separar erroneamente. Então, seria sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, ou seja, o tópico frasal que vocês já devem estar trabalhando na escola de vocês, na redação. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou falar sobre tópico frasal, que é a ideia mais importante que eu vou falar naquele parágrafo. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Essa intenção é necessária, que eu perceba o que o autor está querendo dizer naquele texto, com que intenção ele fez aquele texto. Na hora da elaboração das questões, né, nós nos deparamos com palavras assim: erro, incorreto, correto. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu estiver resolvendo uma questão de interpretação, a primeira coisa que eu marco são essas palavras, porque na hora que eu termino de ler toda a questão, o que acontece? Eu esqueci o que está sendo pedido. E quando eu circulo, lá eu estou em busca do erro, eu estou em busca do correto, tá ok? Para nós não errarmos lá a nossa interpretação.
A ideia mais importante, né? Vocês percebem que para fazer a nossa redação do Enem, eu também preciso entender o tema. Então, escrever ao lado de qualquer texto que você tiver, a ideia mais importante, constante, principalmente quando se tratar de poema, de uma estrofe e etc. Um erro muito comum é esse, eu acho que o autor queria dizer isso, certo? Ainda mais no sufoco que é uma prova, a hora da prova. Eu não preciso ficar tentando dizer que o autor quis dizer isso, mas o que está escrito ali é o que ele escreveu que eu vou interpretar. Eu não vou tentar ver o que está por trás daquela ideia ali. Naquele momento, a questão está ali escrita. Então, é isso que eu devo buscar, certo? Então, nesse momento, se o enunciado mencionar o tema do texto que eu estou interpretando, ou a ideia principal, o que eu vou examinar lá naquele texto enorme que me deram para interpretar? A introdução. Por quê? Porque eu sou terceiranista, eu sei que é na conclusão que eu vou mencionar o tema. É lá que está o tema. Então, se o enunciado que eu estiver interpretando mencionar tema ou ideia principal, essa ideia principal deve estar na introdução. Viu como não separa? Leitura, redação, compreensão. Não separa. Quando você está fazendo a sua redação, a primeira providência é mencionar o tema, contextualizando. É isso que eu tenho que fazer. E para interpretar não é diferente. Se mencionar o tema ou a ideia principal, eu vou examinar a introdução ou a conclusão. Por que eu vou examinar a conclusão? Porque quando eu estou fazendo a minha dissertação, que eu vou concluí-la, eu retomo, é como se fosse um fio ligando a introdução. A conclusão da minha redação, eu preciso ligar esse fio àquilo que eu afirmei na introdução. Que é onde está a minha tese, certo? Então, eu vou, se na interpretação de texto me pedirem para mencionar tema ou ideia principal, eu procurarei com atenção a introdução e ou a conclusão. Ok? Alguma pergunta? Pode falar, eu estou aqui. Se o enunciado mencionar a argumentação, né, eu vou me preocupar com o desenvolvimento. Vou procurar o desenvolvimento daquele texto. Por quê? Quando eu estou fazendo a minha redação, a minha dissertação, quando eu estou fazendo a minha dissertação, o que eu faço? Eu faço brilhar a minha ideia com argumentos. Esse radical argo quer dizer fazer brilhar, ou seja, tudo que você afirmar na sua dissertação, você precisa comprovar, ou com exemplo, ou com um livro que você leu, a citação de um autor, ou com dados estatísticos, mas não fica nada sem comprovação, senão não é um argumento, eu não posso considerar um argumento aquilo lá, ok? Então, na interpretação de texto, a mesma coisa. Se o enunciado mencionar algo referente à argumentação, eu não vou perder tempo nem na introdução, nem na conclusão. Eu vou me ater ao desenvolvimento, porque é lá que estão
os argumentos que eu já sei fazer a minha dissertação. Ok? Tá. Tomar cuidado com os vocábulos relatores. Agora mesmo eu dei um exemplo de um vocábulo relator que se chama pronome relativo. E aí eu coloquei os demais aqui, pronomes relativos, possessivos, pronomes demonstrativos, ok? Esses são vocábulos relatores que eu pude colocar aí, mas tem mais. Bem, a compreensão de texto, ela consiste em analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto, né? Evitar inferência. Eu vou coletar dados do texto. Então, normalmente, os enunciados estão assim. As considerações do autor se voltam para... Aí eu sei que eu estou fazendo compreensão de texto. Segundo o texto está correto, de acordo com o texto está incorreto, tendo em vista o texto incorreto, o autor sugere ainda que, de acordo com o texto, certo? Então, isso aí é compreensão de texto, está ali diante de mim, eu não vou imaginar nada, eu vou trabalhar com o que eu tenho ali diante de mim. Agora, a interpretação, em alguns concursos públicos, eles trabalham ainda um pouquinho com isso aí. Mas no próprio Enem tem uma questão de interpretação, pode aparecer. Mas aí o enunciado é assim, ó. O texto possibilita o entendimento de que, com o apoio do texto, infere-se isso. Vem a palavra inferência, e eu já sei. Pretendo mostrar que o texto possibilita deduzir-se isso, não é? Então, essa seria uma dica para mostrar para vocês quando vocês estiverem diante de uma interpretação. Essa seria a interpretação de texto. 3 erros capitais na análise de textos. Nós temos 3 erros aí que devemos evitar. Por exemplo, eu fujo do texto, vou interpretar o que não está escrito. Então, quando eu interpreto aquilo que não está escrito, eu estou fazendo uma extrapolação. Eu estou extrapolando. Certo? Muitas vezes, os fatos, né, reais, mas que não estão expressos no texto, você deve se ater somente àquilo que está sendo relatado. O tema de uma redação, a importância dessa leitura, uma linha com 3, 4 palavras, se eu deixar de mencionar, fazer a ligação de uma com a outra lá na minha dissertação, eu vou cometer um erro que se chama tangenciamento. Eu tenho que falar daquelas 3 palavrinhas que estão lá no texto, palavras-chave. Eu não posso deixar de fazer a ligação entre elas. Muito importante isso. E aí, os 5 pontos que eu perco quando eu tangencio o tema é mais uma falta muito grande para mim. Eu posso falar de um aspecto só e muito bem falar daquele aspecto, mas era para falar de mais 2 palavras lá. Vou já demonstrar isso em outra situação. Bem, então a extrapolação eu não posso fazer. A outra seria a redução. É aquela história. Você, ao invés de fazer uma leitura seletiva, você faz um resumo. E resumo acaba conosco. Porque aí eu não leio mais o que realmente necessita fazer. Há uma diferença muito grande de uma leitura seletiva para resumo. Certo? Então, resumo para a nossa idade, eu acho até um pouco difícil de fazer.
porque nós ainda não temos essa maturidade. Mas agora, no terceiro ano, eu tenho que saber fazer a seleção de palavras. Eu já tenho condição de fazer isso. Certo? Bem, seguindo. A contradição é quando eu interpreto exatamente tudo o contrário do que foi dito lá. Né? E aí você vai, na hora, gente, sinceramente, quando eu pego aquelas provas já aplicadas, que eu vou trabalhar com os meus alunos, se eu não marcar isso aqui, eu posso compreender de uma forma diferente do que realmente está lá. Por exemplo, pode, deve, não. O verbo ser, gente. Se eu disser para vocês assim, você hoje está bonita. O verbo está aí. Se eu disser você hoje está bonita, você vai dizer, então nos outros dias eu sou feia, é só hoje, é um estado passageiro. Aí se eu disser para você, você é bonita, aí você vai ganhar o dia, porque é um estado permanente. Os verbos de ligação têm esses problemas. Vocês sabem já disso, né? É necessário. Quem não souber vai dar mais uma lida, certo? Então, quando eu estudava no UNB, o ministro da Educação, que assumiu, tomou posse, ele disse, a imprensa perguntou para ele, o senhor agora é o ministro da Educação? O senhor é o ministro da Educação? Ele disse, não, eu estou ministro da Educação. Gente, esse homem ganhou todo mundo. Por quê? Porque ele sabia da transitoriedade do cargo dele, era um cargo passageiro, certo? Mas aí o camarada vai fazer um discurso que envolve mulheres, assim, a fulana, a ministra enquanto mulher. Quer dizer que tem hora que ela não é mulher, tem hora que ela é homem. Muito cuidado, né, com essas histórias. Então, gente, esses verbos de ligação, ser, estar, tornar. Por exemplo, eu digo assim, o professor virou poeta. Que estado é que eu estou expressando aí com esse verbo de ligação? Mudança de estado. Ele era professor e agora virou, ele é um poeta. É a mudança de estado. Então, quando eu trabalho com meus alunos os verbos de ligação, eu prefiro dessa forma. Porque nós vamos precisar desse conhecimento para toda a nossa vida, certo? Nós precisamos desse conhecimento e é um perigo. Tanto é questão de destacados, tomar cuidado com algumas palavras, como pode, deve, e o verbo ser, que é o bendito que eu estou trabalhando agora com vocês. Alguma pergunta? Bem, aqui é a intertextualidade ou polifonia que nós vamos fazer na nossa redação. É necessário isso. Né? Poli quer dizer muito, fonia, voz, som. Então eu vou mencionar um filme que eu assisti, vou mencionar a fala de um personagem. Eu estou fazendo a polissemia, a intertextualidade ou polifonia, quer dizer a mesma coisa. Tá? Isso aí eu falo daqui a pouquinho na redação mesmo. Pronto. Essa parte aqui pode pular e começar a outro slide. Essa aqui. Bem, meus queridos, nós estamos vivendo uma fase, eu não sei até que ponto vocês são tão privilegiados de viver uma fase da importância da comunicação nos dias atuais, certo? Importantíssimo.
quando nós pensávamos que o internetês ia nos ajudar, nos cobra muito mais, né? Uma situação bem, quando eu olho lá alguns comentários daquelas fake news, até para observar como é que as pessoas reagem, e as pessoas cometem infração com relação à norma culta, que é escrita. Aí você vê o quanto pesa ali, porque a primeira coisa para identificar o fake news são os erros de gramática que estão nos fake news. E realmente, gente, a comunicação agora tem outro peso para nós, certo? E aí, quando eu vou escrever, né, esse ato de escrever, eu só vejo uma explicação para Fátima estar lá naquele palco, lá em Rolim de Moura, falando da norma culta. Para que eu quero aprender essa norma culta na vida? Tem um nome, né? Não é culta, não, é um padrão, certo? A língua tem padrão. E quando eu estudava, isso é antigo que eu vou dizer para vocês, diziam assim: a língua é como a roupa. Você não vai para a piscina de biquíni, você não vai para um jantar de maiô, você vai para a piscina de maiô, você vai para o jantar com o seu vestidinho de festa. Então, eu preciso ter essas variações e saber aplicá-lo. Então, por exemplo, no início a secretária falou que o nosso governador é muito ligado à educação. E realmente, o Marcos Rocha, ele é uma pessoa, ele é professor, ele é uma pessoa culta. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vai conversar com a sua professora de qualquer área, use a norma padrão. Se você vai conversar com o governador, você usa a norma padrão. Eu não vou falar como eu falo com o meu colega, né? A pessoa chega lá com a diretora, velho, é isso aí. Não dá, certo? Não dá, vai até ofender a pobre da moça lá. Não é verdade? E o que tem de novo de gíria aí, só pra gente fazer, eu estou tão por fora. Fora. Não, por fora, é antigo isso. Bem, então, quando eu vou escrever, o que acontece? Eu vou desenvolver uma habilidade. Todo mundo pode desenvolver essa habilidade, mas desde que seja uma pessoa que não tenha preguiça. Ele tem toda a sua saúde, tudo está funcionando bem, ele tem capacidade para desenvolvê-la. Tá? Essa é uma capacidade que pode ser desenvolvida por todos. Aí, olha só, não quero desmotivá-los, mas esse ato de escrever, ele exige empenho e trabalho. Empenho e trabalho. Todo dia, quando você está aprendendo a escrever, todos os dias, arruma 1 hora e meia para começar a fazer a tua redação, que vai entregar na sexta-feira lá para o professor de redação, para a professora de redação. Faz, porque eu vou entregar um texto que eu preciso melhorar. E você só melhora quando outra pessoa ler e mostra qual é o seu erro. Aí o que é o negócio? Porque o aluno fica cheio de melindre quando o professor corrige, entendeu? E aí nós temos que ter humildade. Eu uso uma técnica que nunca vai me deixar rica. É professora até o fim da vida, pobre. Porque eu uso uma técnica que se chama interlocução. O que é uma interlocução? Só eu
e o aluno corrigindo a prova dele. Nunca vou mostrar o erro dele na frente de ninguém, porque eu sei que isso aí ninguém gosta. Então, eu marco hora. 9 horas tem dois, um fica esperando lá fora, outro entra. 8h30 o outro. Eu vou conversando no individual, particular. Agora, se você recebe a sua prova, a professora lhe dá 8, o professor lhe dá 9, a nota boa, você fica feliz da vida, né? Aí é que você se engana, porque nunca vai mostrar onde você erra. Você fica zangado, né? Eu acho que não deveria nem haver nota assim nas aulas durante a semana, justamente para não iludi-los, né? Mostrar, ó, o erro está aqui, e aí a sugestão que eu dou é essa, e dá a sugestão, não é só dizer que está errado, não, certo? Dá a sugestão. É como aquilo que eu disse, eu nunca vou ficar rica com isso, porque eu dou muito tempo para isso, eu dispenso muito tempo com o aluno. Mas ele passa 980, 990, já chegou, nosso teto está alto. É desse jeito, só que é trabalhando, ele não se importa de refazer, gente, não se iludam com nota de redação, é no refazer que você aprende, tá? Bem, aí é um ato vinculado, o ato de escrever é um ato vinculado a práticas sociais. Mas na hora de escrever, que vai usar a norma padrão, o que acontece? Muitas pessoas, elas se sentem presas, certo? Não sai nada na hora da redação. Caídas, sentem-se sufocadas. Não, isso aí precisa tratar antes de entrar naquele sufoco do Enem. 1h30 para a redação. Bem, o que eu devo fazer para fazer um bom texto, que me dê uma boa nota? Um ponto é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. É imprescindível ordenar as informações que eu tenho a respeito de um assunto. O tema está ali, eu já interpretei o tema. Eu vou ordenar as informações que eu tenho a respeito daquele tema. Vamos fazer isso agora? Vamos lá, todo mundo anota aí um tema que eu vou dar aí, qualquer um, vamos lá. Chegando ao terceiro milênio, isso aí só vai na prática. Chegando ao terceiro milênio, vírgula, o homem depara-se com graves problemas que ainda não pode resolver. Bem rapidinho isso aí. A leitura seletiva agora. Esse é o passo. Como é que eu leio isso aí? O que é para fazer nesse tema? Vou compreender o tema. O que está pedindo o tema? Que não pode faltar na minha redação, as palavras que não podem faltar. Chegando ao terceiro milênio, é uma oração reduzida de gerúndio, que quer dizer um tempo. É quando chega ao terceiro milênio. O que é o terceiro milênio? O século atual. Então, adjunta adverbial pode ter, pode não ter. Eu sei que é um tempo atual, me colocou no tempo, né? É uma redação atual. Aí eu vou examinar a seguinte. O homem depara-se, como foi que ficou? Com graves problemas que ainda não pode resolver, né? Qual é o sujeito dessa oração? Leitura seletiva. O homem. Quem é esse homem? Fale alto. Quem é esse homem? Fale alto que eu não entendi.
toda a humanidade, né? Esse homem é a humanidade. Isso é leitura seletiva. Aí eu já marco o homem, eu não posso deixar de falar disso lá no tema. O homem, como é que é o seguinte? Depara-se. Depara-se com o quê? Essa pergunta é para achar o complemento do verbo. Problemas. Marca problemas. E que ainda não pode resolver, aí eu vou marcar essa locução verbal toda. Eu vou marcar toda a locução verbal. Não pode resolver. Tá? Esse não é um advérbio, eu vou deixar. Porque se ele já pudesse resolver, não havia motivo para discussão. Então, o tema quer falar sobre o que você fale sobre o quê? Agora dá para ver pelo que você marcou. Somente sobre os graves problemas que ainda não foram resolvidos. Ainda não. Hã? Sim. E o gerúndio, ele não existe quando ele é na locução verbal, no sentido de tempo. O gerúndio na língua portuguesa é uma oração reduzida. Chegando ao terceiro milênio, normalmente aceita pela norma culta. O gerúndio não pode ser atendido, é assim, já vamos estar atendendo, não existe gerúndio no futuro. Estamos levando, estamos atendendo, né, aquelas de telemarketing. Essa é a crítica do gerúndio. A redução, reduzir orações é uma forma de você trabalhar bem. É uma forma. Não é só de gerúndio. Você reduz de particípio, de infinitivo, né? Legal, bacana. Bem, gente, aí, né, o gerúndio, eu até coloquei lá no meu Instagram um folhetozinho sobre gerúndio, tá? Então, a minha redação eu vou falar sobre o quê? Sobre os graves problemas. Que mais? Isso, que ainda não puderam ser resolvidos. É só sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Aí, eu estou naquela parte de ordenar informações, eu estou planejando a minha redação. Aí eu vou colocar lá no papel uma tempestade de ideias a respeito desses negócios que eu vou falar na minha redação. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Um grave problema aqui para anotar no meu planejamento. Qual é? Saúde. Eu não tenho onde escrever. Saúde, educação. Vai anotando, depois eu pego contigo. Pronto. Violência. Desemprego. Vai anotando, gatinho. Professora, obrigada. Deixa ela anotar aqui, para nós não perder. Vamos lá, quem tem mais problema aí? Meu Deus, eu fiz besteira. Vem cá, quem é aqui? Eu esqueço. Já, né? Escreveu? Tá. Outro problema gravíssimo. Vamos lá, gente. Bem rapidinho para sair esse planejamento. Quem tem mais problema aí? Fale bem alto, que a titia é um pouco surda. Preconceito é um gravíssimo problema. Olha o que o negócio está pedindo lá. O que mais? Só o que ele não pode resolver ainda. Qual foi? Eu não escutei. Desigualdade social, problema sério. O que mais? Tudo vale, tudo vale. Vamos, bem rapidinho. Vícios. Vícios não tem jeito. Só os que ele não pode resolver. Vícios, vamos colocar aqui vícios. Tá certo, entra na saúde. Tá? Entra na saúde, sim. Quem mais? Graves problemas, vocês não estão lendo não, gente?
Saneamento. Segurança, saneamento. Pode anotar, depois a gente vai vendo. Mobilidade urbana, o que mais? Esse lado aqui não está me dizendo nada. O que mais? Racismo, machismo, isso não pode ser resolvido? Já tem lei, né? Só aqueles que não podem, ainda não foram resolvidos. Quem é que pode me dizer mais? Problemas na vida. Gente, vocês não estão lendo, hein? Questão ambiental, nosso diretor colaborando aí. Pronto. Quem mais? Estabilidade financeira. Questão no mundo, gente. O que nunca acaba? Toda hora o pessoal fala disso. O que é? Guerra. Guerra é um problema que ainda não pode ser resolvido. Isso, corrupção. Essa aí eu não sei. Aquecimento global, muito bom. Parece que não estuda, ninguém está falando dos problemas. Vamos nos preocupar. Tem mais problema. Quais são os problemas? Doença, né? Acessibilidade. Isso. Quem mais? Problema grave que não pode ser resolvido. Vamos, gente. Vamos, senão não planejo isso aqui. Hã? Fale. Eu não estou ouvindo. Ah, mas pode ser resolvido. O que não pode ser resolvido? Pensa num aí, que vocês leem. Vamos lá. O que não pode ser resolvido ainda? Fome. Faltava essa. Fome. Fome é um problema. Agora, eu anoto tudo que vocês me falarem. Agora chegou o momento de selecionar a minha tempestade de ideias. Atenção, gente, agora que é bem importante, tá? O que nós temos aí como argumento que me deram? Por favor, fale, professora. O que eles me deram aí? Ah, ótimo, maravilha. Pronto, olha só. Era para dar maior, porque a turma é grande, mas os graves problemas aqui, quando eu digo saúde, eu não estou me mostrando muito, porque a saúde, ela é solução, o problema seria a doença, tá? Educação é uma resolução do problema, é a falta dela que é o problema, né? Desemprego, agora chegou a hora de selecionar. Deixa eu mostrar aqui. Não tem nada para ir mostrando aqui. Apontar. Bem, eu vou apontar com o dedo mesmo. Aqui tem a luzinha. Oba! Onde é, professora? Eu não sei lidar com. Aqui. Oh, maravilha. Bem, então aqui eu tenho desemprego, preconceito, violência, desigualdade, vícios, estabilidade, desestabilidade, instabilidade, né? Financeira, corrupção. Bem, esses aqui, ó, desemprego, a falta de saúde, a falta de educação, a violência, a desigualdade social, os vícios, a instabilidade financeira, a corrupção e a fome, o eixo temático é um só. Qual é o eixo temático desses argumentos que vocês me deram aí? Estamos planejando a nossa redação. Vamos lá, bem rapidinho, para dar tempo. Qual é o eixo temático desses argumentos aqui, ó? Corrupção, a guerra não entra não, a guerra é um argumento sozinho. Mas a corrupção, ela vai entrar. Corrupção,
desigualdade social, violência, a falta de educação, a falta de saúde, os vícios. É um argumento só, que entra no mesmo do da fome. Vamos anotar essa aí. Diga, meu lindo. Vamos organizar esse primeiro aí. Qual é o argumento maior desse aí? Muito bom. Qual é o argumento desse aí? Há populações, anota aí, esse é o primeiro argumento, que não vai ficar nenhum de fora desses que vocês anotaram. Há populações imersas na miséria. Esse é o eixo temático de tudo isso aí. Eu preciso também saber disso, certo? Então, o eixo temático, o eixão, né? Que envolve a falta de saúde, a falta de educação, o desemprego, o preconceito, a violência, a desigualdade, a corrupção e a fome, é um argumento só. E o eixo maior, o eixo temático é a miséria. Então, há populações imersas na miséria. Esse é um argumento. O segundo argumento que vocês me deram aqui, esse aqui, ó. Desemprego. Questão ambiental. Esse aqui é o eixo temático. Qual é o eixo temático da questão ambiental? Anote aí. O meio ambiente encontra-se ameaçado de desastre ecológico. Esse é o segundo argumento. Entendeu? Já vai terminar. Esse é o segundo argumento. O terceiro argumento são as guerras. Tá? A guerra é um só. Aí você coloca lá o terceiro argumento. De desastre ecológico. Desastre ecológico. De desastre ecológico. De desastre ecológico. Ah, sim, do meio ambiente. O meio ambiente, é esse? O meio ambiente encontra-se ameaçado de desastre ecológico. Tudo vocês que me deram. O terceiro, só as guerras. Como é que eu falo das guerras? Que a paz mundial, vamos, anota aí. A paz mundial é constantemente interrompida por conflitos internacionais. Já comecei a fazer os meus argumentos. Isso, voltando para aquela transparência lá, não ficou um argumento de fora, porque eu peguei o eixo temático e fiz meu argumento. Quando eu for fazer o desenvolvimento, eu falo de cada um deles. Bem, aqui ordenamos a informação que eu tinha, e aí eu eliminei algumas ideias desnecessárias, nada ficou desnecessário, eliminei incoerência, e aí eu vou criar vínculos entre uma ideia e outra. Como é que eu crio vínculo? Uma ideia e outra. Crio um vínculo com as benditas conjunções que eu preciso aprender. Além do mais, e ademais, e além disso, eu estou só juntando os argumentos lá na introdução. Diga. Conflitos internacionais. Bem, me parece que o nosso tempo se esgotou. Vai ficar um material aí para vocês darem uma olhada na redação nota 1000, mas infelizmente nós não vamos continuar, porque o nosso colega tem uma aula maravilhosa de matemática que eu também gostaria que vocês assistissem. Tá bom? Ficou nesse ponto de criar vínculo entre uma ideia e outra, e
Na próxima, quem sabe, a gente não se encontra online aí, tá bom? Beijo para todo mundo. Olá, bom dia a todos. Muito feliz em receber todos vocês aqui na Faculdade Farol. Muito obrigado pela presença de todos. E eu sei que vocês estão ansiosos aí por um intervalo, né? Só passar um recado para vocês que nós preparamos para todos os que estão participando aqui, né? Do aulão do Saeb. Se vocês perceberem ali, ó, nas portas, tem um cartaz amarelo. Todos os que estão participando aqui podem concorrer a 2 fonezinhos daquele Bluetooth, tá? Tá ali nos cartazes. Para concorrer, basta ir ali com o celular, ler o QR Code, tá? O Wi-Fi está liberado, é só conectar no Wi-Fi da Faculdade Farol, para quem está sem internet. Escaneou o QR Code, fez sua inscrição no dia 16 do 8, tá? 16 do 8. No dia 16 do 8 vai ter o sorteio pelo Instagram da Faculdade Farol, tá? Então, para vocês que querem concorrer aí a esses dois fones Bluetooth, basta escanear ali, ó, os cartazes estão nessa porta e na outra porta lá também, tá? É só escanear com o celular, realizar a inscrição de vocês, que vocês já vão estar participando, ok? Gente, bom aulão para vocês, excelente prova, né, que está vindo por aí, tanto essa quanto a do Enem, e vamos lá buscar aí essa nota 1000 e trazer para Rondônia todo esse orgulho. Muito, muito, muito obrigada, tá, Davi? Nós solicitamos que todos os estudantes retornem, né, aos seus lugares para que nós possamos continuar com o nosso momento de aprendizagem. Convido o professor.
posicionar para não ficar gritando tanto assim, né? Ok. Deixa eu ver. Teste, ok. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Ok. Então, vamos iniciar o nosso aulão de matemática, certo? Bom, eu trouxe ali duas perguntas iniciais, né, sobre o SAEB 2023. Então, será que ainda dá tempo, né, para a gente estudar e conseguir tirar uma boa nota? Claro que sim. E o que eu devo estudar para o SAEB, né, e consequentemente para o Enem? Bom, antes de mostrar o que a gente deve estudar de fato, tá? Eu quero mostrar para vocês como que é uma questão SAEB. Né? Eu sei que os professores em sala de aula já estão mostrando, já estão aplicando, né? Mas a gente vai mostrar qual é que é a regra do jogo, certo? Bom, então, me apresentando mais uma vez, eu sou o professor Erickson, formado em matemática pela Uni de Porto Velho, coordeno a equipe de currículo do novo ensino médio na área de matemática, né? E eu trouxe ali uma foto, a qual eu tenho 3 alunos que eu tenho muito carinho, né? Por quê? Foram aqueles alunos que me ensinaram, né? Foram os primeiros resultados que eu tive enquanto Olimpíadas externas, né? Provas externas, seja ela SAEB, Olimpíada de Matemática, Canguru de Matemática, outras provas, né, que nós temos, que não são elaboradas dentro da sala de aula, tá? Então, esses resultados que me motivaram a sempre buscar, a incentivar os meus alunos a fazerem as provas externas, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ter já a prova do SAEB, a prova do Enem. Quem é aqui que vai fazer a segunda fase da UBMAP? Levanta a mão, só para eu saber. Segunda fase da UBMAP. Alguém classificado para a segunda fase da UBMAP? Ali tem um ali. Quem mais? Segunda fase da UBMAP. Ok. A OBMAP, né, todos sabemos também que é uma Olimpíada Científica, né, a qual premia de forma nacional os alunos bem classificados, bem ranqueados em matemática, tá? É uma prova bem mais complexa, porque o objetivo da OBMAP é descobrir novos talentos em matemática. O objetivo do SAEB é entender o que o aluno está aprendendo, ou seja, qual é o nosso nível de proficiência na escola, tá bom? Então veja que são objetivos diferentes, portanto, a prova do SAEB, ela costuma ser bem mais fácil do que da UBMAP, que é matemática pura muitas das vezes, mesmo contextualizada, só que é um nível bem mais alto de complexidade, tá bom? Bom, então eu vim aqui para deixar uma marca registrada, né, assim, para deixar assim, para ser algo marcante para vocês, para que daqui a alguns anos, né, vocês vejam o resultado das escolas de vocês em relação ao SAEB, né, e falam, poxa, aquele professor tinha razão, eu só precisava acreditar um pouco mais em mim, tá? Então a gente vem aqui para deixar marcas realmente, né? Bom, e o que é realmente esse IDEB? IDEB é apenas uma nota que a escola tem, tá? Mas não é só uma simples nota, né? O IDEB, ele mede ali como se fosse a proficiência daquela escola, mas o SAEB, ele mede muitas outras coisas também, tá bom? Não é só uma prova. A prova é apenas como eu posso dizer assim, um índice, né? Onde você vai demonstrar seu conhecimento, a qual nós vamos traçar novas metas, né? E tentar chegar sempre ao conhecimento mais adequado para os nossos alunos, ok? Então, essa nota é composta da seguinte forma. Eu trouxe aqui, só para vocês entenderem melhor, né? Eu sei que os professores já estão falando sobre isso, mas para a gente visualizar ali, ó. A nota de vocês é composta da seguinte forma. Vocês fazem a prova de português e matemática, né? De 0 a 10, e aí soma. Tirou 6 em matemática, 4 em português. 10 divide por 2, 5. Essa é a sua nota SAEB, tá bom? Essa é a nota do IDEB. Só que ele não pega só a sua nota, ele soma a nota da escola inteira e divide pela quantidade de alunos, tá bom? Após isso, ele gera este resultado aqui, ó, tá?
Só que ele multiplica também pelo fluxo. O que é o fluxo? É a quantidade de alunos aprovados na etapa, ou seja, em todo o ensino médio. Então, se todos os alunos forem aprovados, né, o fluxo da escola vai ser 100%. Então, o que acontece? Multiplicando aqui por 1, eu tenho 5,38, arredondando para mais, é claro, né? 5,4, tá? Então, toda escola tem uma meta e depois a nota que ele tirou. E é feito essa leitura aqui, olha que legal. Veja só, esse verdinho, tá? É a nota histórica de uma escola que eu peguei como exemplo aqui, tá? Cada um pode ver a nota da sua escola, isso aqui é público, tá bom? Vai lá depois no site Edu, e aí você vai ter esse parâmetro da sua escola. Ver quais são as metas e ver a nota que a escola vem tirando e o que você pode contribuir para elevar, para atingir essa meta. Aí, olha como é que é a leitura aqui, ó. Essa escola, ela aumentou o IDEB? Sim. Olha lá o verdinho, aumentou, né? Essa escola está acima da meta? Sim. Mas ela alcançou a nota 6? Não. Então, qual é o parâmetro dessa escola? Que ela precisa melhorar. Tudo bem? Compreendido como é que é lido cada um desses fatores aqui? Continuando. Eu trouxe aqui agora um recorte do município de Rolim de Moura. Isso daqui é Rolim de Moura, tá, gente? Então, olha só. Ensino médio. Qual foi o aprendizado? 4,78. Qual foi o fluxo? 0,97. Significa que 3 alunos de cada 100 não foram aprovados, né? Então, puxou a nossa nota um pouquinho para baixo. Então, eu tenho que me empenhar não só na prova externa, mas também em sala de aula, para conseguir ter esse bom resultado. Tá bom? Então, veja só. Qual era a meta do município? Era 4,8. Se o nosso fluxo tivesse sido 100%, né, ou seja, 1, é claro que teve pandemia e tudo mais, né, a gente entende todos esses fatores. Isso daqui a nível nacional deu essa queda, tá? Não é aqui não. Nível nacional teve essa queda. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos um empenho um pouquinho melhor aqui, eu teria multiplicado essa nota por essa, arredondaria para cima, né? Teríamos 4,8, ou seja, estaríamos na meta. Quando foi isso? 2021. Tá bom? Quando vai ser a próxima leitura? 2023. É a nossa chance. Certo? Continuando aqui. Agora, nós vamos fazer o que nos propusemos a fazer. Resolver questões. É claro que eu não vou resolver sozinho. Eu gostaria que viesse aqui 2 voluntários para resolver as questões. De que maneira? Vai ficar um do lado de cá, outro do lado de cá, e nós vamos competir. Então eu quero 2 voluntários. Por favor, venham. Venham. Eita, já tem até torcida organizada, eu gostei. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Muito bom. Olha que legal. Olha que legal. Olha aí. Olha que legal. Como o Natan veio... Natan, né? Natan? Eu vou deixar o Natan escolher qual é a sua vítima. Qual é a seu oponente. Natan, quem vem? Sim, quem vem? Pode ser o Iago. Iago. Eita, Natan contra Iago. Venha, por favor. Eita, essa é a hora boa, né? Vamos ver. Por favor. Mesma escola, mesma turma também? Turmas diferentes. Ótimo. Bom, gente, então essa primeira questão é uma questão considerada fácil. Tá bom? Eu vou fazer a leitura, vai ter as opções, mas eu não preciso falar valendo ou alguma coisa do tipo. Se souber responder, toca o botão e aí vai ter o direito de responder. Tá bom? Vai ter as opções, uma a uma,
quando você, essa é a opção correta, fique à vontade, certo? Bom, então, um estudante de educação física fez uma pesquisa sobre a distância que as pessoas que possuem o hábito de fazer corrida percorrem em suas atividades físicas. O resultado da pesquisa foram organizados na tabela abaixo. Antes deles responderem, deixa eu explicar um pouquinho, tá? Mas fique à vontade, tá? Ó, quando você vê uma tabela organizada dessa maneira, o que você deve fazer? Você deve entender que esse tracinho aqui, ó, significa que é de 1 até 4. Ou seja, as pessoas correram 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Esse aqui sem o tracinho significa que quem correu 4 km não está sendo contabilizado aqui. Está sendo contabilizado na anterior. Tudo bem? Então, vamos para a pergunta. Olha só. O histograma que representa os dados da tabela está apresentado onde? O que ele quer saber exatamente? As pessoas que... cadê? Tá, ele quer saber o quê? Qual histograma representa esta tabela aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a tabela, deixa eu riscar aqui, tá? Temos a tabela e temos o histograma. Vejam, fique à vontade para responder, se não for letra A, espera a próxima, tá? Veja que eu tenho aqui uma ordem decrescente, né? E aqui não está totalmente decrescente. Eu tenho 28, eu tenho 16, tenho 18. Ó, o primeiro é 28? É 28, perfeito. O segundo, aqui está marcando quanto aqui, ó. Se eu olhar para... Opa, calma aí, ó. Se eu olhar para cá, nós teremos... Eita, bem retinho, né? 18, né? O segundo é 18? Não, não é 18. Por isso que eles não apertaram ainda. Eles já sabem que não é letra A. Vamos para o próximo. Não estou respondendo não, estou deixando eles à vontade. Quem souber, responde. Vamos para o próximo. Vou deixar 10 segundos agora em cada slide, tá? Este é a letra B. Este é a letra C. Depois vamos voltar, tá bom? Este é a alternativa D. A alternativa E. Eu vou voltar para que eles possam tomar a decisão deles, tá bom? Começar aqui de novo. Letra A, nós já sabemos que não é. A letra B é a segunda opção. A letra C está aqui. É claro que pode soprar, tá, gente? Fique à vontade. A letra D está representada aqui. E a letra E, né, é essa opção aqui. Tá bom? Vamos voltar mais uma vez para que eles possam tomar a decisão correta, né? Então, vou voltar de um por um agora em ordem decrescente. A letra E está representada aqui, tá? A letra D, a letra C e a letra B. Tempo para eles. 5, 4, 3, 2, 1. Então... Ok. Quem vai responder então é o Nathan. Nathan, qual é a alternativa correta? B. Ele diz que é a alternativa B. Deixa eu estar aqui outro botão aqui. Calma aí. Aperta só o manter, por favor. Opa. Tá. Houve falha no engano, mas eu lembro que ele respondeu letra B. Vamos lá. Ok. Ok, pode deixar que eu acho agora. Então, o Nathan disse que é esta alternativa, né? Vamos ver. E a alternativa B está correto. Muito bem. Obrigado aos dois participantes. Passa ali com a professora Eliana e pega um prêmio ali. Os dois, por favor. Os dois. Isso. Bom, gente, então por que a letra B está correta? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Na letra B, no meu histograma, nós temos aqui, ó. Olhem para cá. Eu tenho aqui de 0 a 4 quilômetros. Desculpa, de 1 a 4 quilômetros, 28 pessoas, né? Então, se você olhar aqui, ó, 28 pessoas. De 4 a 7, 16 pessoas. Olha aqui, ó, de 4 a 7, olha só. A linha aqui, ó,
16 pessoas. Né? Então, por que é considerada uma questão fácil? Porque você só vai comparar a tabela ao histograma, tá? É uma questão apenas de comparação, você não está resolvendo. Ah, mas cai questões como essa no SAEB? Cai. Cai questões como essa no Enem? Cai. E tem gente que chuta e erra. Por quê? Não leu. Tá? É claro que quando a pessoa está lá na frente aqui, né, Natan, né, Iago, né, Iago e Natan, tem a pressão psicológica de estar todo mundo olhando para você. Mas o Natan conseguiu responder. Por quê? Porque ele conseguiu se concentrar. E é isso que vocês têm que fazer no dia da prova. No dia da prova, tem aquela pressão psicológica. E eu tenho que estar concentrado para isto. Né? Os professores de sala de aula estão preparando vocês cognitivamente. Mas vocês têm que estar preparados também psicologicamente. Amanhã é o SAEB, depois é o Enem, depois é aquele concurso que você almeja. Né? E eu tenho que me preparar para isso. Certo? Vamos lá. Questão número 2. Quem vem? Mais 2, mais 2. Mais 2. Venha, 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 venha. 2 voluntários, venha. Cadê o prof de matemática? O prof pode escolher também, tá? Cadê os prof de matemática? Ajuda a escolher aí. Ou então eu vou escolher aleatoriamente, tá? Eu vou escolher. Quem vem? Quem vem? Ele? É? Ele é bom? Ó, já viu os dois já, ó. Tem até torcida. Tá, então vamos fazer meu jeito. Você escolhe quem? O Léo lá. Ei, a próxima tem que ser as meninas agora, né? Tem que representar também. Tá? É a inclusão, né? Tem que ser todo mundo. Eu gosto assim. Ok? Então, a regra é a mesma. Tá? Vamos lá. Atenção para a pergunta. Isso é uma pergunta também de nível fácil. Tá? Vamos lá. Um experimento consiste em lançar simultaneamente 2 dados. Né? Um dado de 6 faces, numerados de 1 a 6, e um dado de 4 faces, numerados de 1 a 4. Observar os números obtidos na face superior de ambos. E ele quer saber o quê? Qual é o espaço amostral? Depois que eu responder, eu explico. Tem um dado de 6 faces, tá ali, né? Um dado de 6 faces, ó, esse cara aqui, né? E um dado de 4 faces, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? E ele quer que você faça o quê? Ele quer que você mostre quem é o espaço amostral. É fácil, vamos lá. Alternativas. Pode soprar, pode soprar. Pode soprar errado também, tá? Não tem perigo. Eu até prefiro, né? Fique à vontade. Ok, vamos lá. Tempo. Epa! Qual é a resposta correta? Cadê? Letra D. Ele respondeu a alternativa D. Ele acertou ou ele errou? Qual seria? Ele disse que é a letra E. É a letra E, gente? Vamos ver? Alternativa E. Os dois lá, ó. Os dois lá. Os dois. Ó.
Muito bem, muito bem. Pessoal, olha só. O que é espaço amostral? É todas as possibilidades que eu tenho. Então o espaço amostral será todas as possibilidades. Ele não está pedindo para você fazer ou desenhar. É só para reconhecer quem é meu espaço amostral. Agora vamos ver o porquê, que é a letra E. Olha só. Atenção aqui rapidinho aqui, ó. O que acontece ali, ó? Deixa eu ver onde está meu cursor. Aqui. Lembra que tem um dado de 6 faces? Então vai ter aqui um camarada que vai de 1 a 6, né? Ó, aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa isso daqui? É, na verdade, o dado que tem 6 faces, né? Eu tenho todas as sequências aqui que poderia ter com dado de 6 faces. Agora, olha esse outro primeiro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê o meu cursor? Vamos lá, aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, eita, quase ficou bonito, né? 3, 4. Então, eu fiz todas as possibilidades possíveis, né? Possibilidades possíveis, ficou legal, né? Aí o professor de português estava me corrigindo. Mas, enfim, o que acontece? Eu tenho aqui a representação de todas as possibilidades, tá? Se ele pedisse para contar, né, basta ver aqui, ó, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, 24. Mas eu queria que representasse, está aqui, ok? Antes de chamar a próxima dupla, eu quero que vocês entendam o padrão de uma questão SAEB, tá? Olha só aqui mais uma vez aqui, ó. Toda questão SAEB, né, ela é chamada de item. Então, essa primeira parte escrita, o que significa? É o enunciado. Ele está te dando um contexto. A imagem, a tabela, a figura, a charge, que vai vir em português também, é o que? É o meu suporte. E aquela sequência ali lá no final, que é a pergunta, é chamada de comando. O que é o comando? O que é para fazer. Então a gente entende muito bem o que é comando, né? O que é exatamente para fazer. E aí eu tenho ali as alternativas, que são chamadas de distratores, e apenas uma está correta, e não tem pegadinha. SAEB não tem pegadinha. Se é óbvio, é porque é aquela questão mesmo. Pode marcar sem medo, tá bom? Então o que acontece ali, ó? Uma está correta e as outras são distratores, Na verdade, que o nosso colega acabou sendo atropelado pelo distrator, né? Tomem cuidado com isso, ok? Bom, agora eu quero 2 pessoas para fazer a questão de número 3. 2 meninas, por favor. 2 meninas. Ali tem uma. Isso, muito bem. Aqui. Quem é que vai vir ali? Isso, já vem e já puxa logo. Isso, muito bem. Eu gosto assim, já vem e já puxa, amiga. Gostei, gostei, gostei. Por favor. Quem é você? Thaís. Thaís? Evelyn. Evelyn, muito bem. Bom, então a pergunta que a Thaís e a Evelyn vão tentar responder é de nível... Eu gosto é assim, né? A mais fácil deixei pra gente, né? Os meninos, né? E aí as meninas são mais inteligentes, né? Vão responder é difícil. Vamos lá. Eita, olha o tamanho do texto. Para uma equipe avançar para a segunda etapa de uma competição de dança, a média de pontos nas 5 apresentações que compõem a primeira etapa deve ser de maior ou igual a 7 pontos. A pontuação atribuída a cada apresentação é representada no valor, né, de 0 a 15. Observe no quadro abaixo, que será o suporte, né? A pontuação nas 4 etapas, apresentações, né?
da primeira etapa de uma das equipes participantes. Então, olha só, tá aqui a primeira apresentação, segunda apresentação, terceira, quarta apresentação. De novo, a média de pontos para avançar é de 7 pontos por etapa, por apresentação. Ele quer saber quantos pontos no mínimo deve ter na quinta apresentação para poder avançar de fase. Para poder avançar de fase tem que ter quanto no total aqui? Pelo menos média de 7 por etapa, por apresentação. Então, qual deve ser a pontuação mínima dessa equipe na quinta apresentação da primeira etapa da competição para que possa avançar de fase? Fique à vontade, tá? Cálculo totalmente mental. E aí eu vou ajudando vocês, tá? Elas não estão me ouvindo, tá bom? Primeiro, eita, nem deu tempo. Qual a resposta? A. Ela disse letra A. Será que está certo? Será que ela acertou? Vamos lá. Alguém discorda ou alguém concorda? Quanto é? Ele disse 6. É 6? Vamos ver. Tá. Ela respondeu 4. Vamos pensar junto. Se precisa de 7 pontos em média por apresentação, de quantos pontos precisa após 5 apresentações? E agora eu entendi. Caiu no distrator, né? 7, só precisa de 7. Eu fiz só que fiz 7 vezes 4, 7 vezes 5. Olha aí. Então, o que aconteceu? Foi a pressão de estar aqui perto de mim. Não. Enfim. Então, são 5 apresentações, em média de 7 por apresentação. 7 vezes 5, 35, né? Aí o que acontece? Somando as 4 primeiras apresentações, temos quanto ali? As 4 primeiras. Somando deu quanto? Deu 24, né? 24 para 35. Opa! Não! Tá errado ali! Eu errei! Né? Vamos lá, deixa eu consertar, só um instantinho. 34 menos 20, 35 menos 24 dá 6, né? Não. 35 menos 24, cadê? Troca pro branco, por favor. Isso. O professor errou, né? É igual a 11. Calma aí, deixa eu pagar aqui e fazer de novo. Essa é a resposta correta, tá? A alternativa D. Vai aparecer ali a alternativa C, mas o correto é a alternativa D, tá bom? Ok, muito obrigado às duas. Passe ali, por favor, pegue o bombom. Ali, prof, o bombom para as meninas. Bom, gente, então mais uma vez. Só pra gente resumir. Eram 7 pontos em média por apresentação. São 5 apresentações. 7 vezes 5, 35. E aí, já tinha 24 pontos, né? 35 que precisa, menos os 24 que já tem, faltam 11 pontos. Perfeito? Ok. Não é a letra C, é a letra D. Tá bom? Questão 4. Questão 4. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem na questão 4? Você? As duas? Isso, venha, 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 venha. Ok. Quem é você? Camille. Camille? Temily. Tamily. Temily. Ah, agora sim.
Bom, então as duas vão resolver uma questão considerada como média. Questão média. Atenção que eu vou ajudando no meio do caminho, tá? Às vezes eu ajudo errado, mas, enfim. Um museu recebe visitantes de terça a domingo. Pode receber até 120 pessoas por dia, né? Com o objetivo de ampliar a visitação no fim de semana, em que são considerados apenas sexta, os sábados e os domingos, foi feita uma pesquisa para contabilizar a quantidade de visitantes que esse museu recebeu na última semana. O gráfico abaixo apresenta os dados da pesquisa. Então, o que ele considera como fim de semana? Sexta, sábado e domingo, está escrito lá, né? Então, é isso que a gente tem que aprender a interpretar. O professor agora de português estava falando sobre interpretação, né? Sexta, sábado e domingo é o meu fim de semana considerado. E aí, eu tenho quantas pessoas nesse fim de semana que visitou o museu? E lá é considerado como média, né? Olha só que legal, tá? Quando souber, fique à vontade. D, 335. 335. Qual foi seu raciocínio, por favor? 102, Aham. somei com 113, somei com 120. Olha só que legal, né? A gente pode criar estratégia dentro da questão. A alternativa D, realmente, foi D, né? É a correta. Muito bem, parabéns às duas. Passem ali, peguem um bombom, por favor, as duas. Ó, então veja que é considerada uma questão média, porque não é uma questão de comparar. Além de comparar, eu tenho que fazer ali uma soma, né? Então, se eu utilizo mais de uma habilidade, ele vai aumentando o meu grau de dificuldade. Então, olha só, fim de semana, o que considerou? Sexta, sábado e domingo, né? E aí, olha a estratégia que ela fez. Ela somou ali o 112 com 113, 102 com 113. Por quê? Se eu somar ali as duas casinhas da unidade, olha só, as duas casinhas da unidade, dá quanto? Só a unidade. 2 com 3, só tem uma alternativa que termina em 5. Só tem uma alternativa que termina em 5. Eu já elimino todas as outras. E aí soma só para conferir ali com 120. Pronto. Mas olha que tem também ali a alternativa E, que se você somar todos os valores, você não lê corretamente, né? Você somar a semana inteira, vai dar ali a alternativa E. É uma pegadinha? Não, não é uma pegadinha, tá? Ele te dá essa alternativa porque se você marca a alternativa E na prova de SAEB ou no Enem, o que acontece? Ele entende que você compreendeu a questão, algoritmo da soma, mas que você não interpretou corretamente a questão. Então você tem uma pontuação mínima. Não é um zero absoluto, mas é uma pontuação mínima. Tá? Você não zera a questão. Você atinge certa habilidade, mas não o 100% da questão. Ok? Na verdade, não estou falando da alternativa E, mas estou falando daquela opção em si, né? Nas provas externas é assim. No nono ano, eu tenho o gabarito de A até a letra D para o SAEB. Então, eu trabalho ali com 25% de chute, se eu for chutar, né? Eu tenho 25% de chance. Numa questão de terceiro ano, né, eu tenho 5 opções. Então, ali, se eu for chutar, eu tenho só 20% de chance de acerto, né? Mas eu tenho opções de A até a letra E. O que nós estamos vendo ali é o seguinte, que se eu marcasse a alternativa E para essa questão, né, eu ia considerar o quê? Que eu li a questão de forma incorreta, né, como se eu estivesse querendo a soma de toda a semana. E não era isso que a questão se propunha, tá bom? Coincidentemente, eu escolhi algumas questões que não estavam ainda com letra E, né, mas só coincidência, tá? Eu fui fazendo ali uma apanhada de questões médias e difíceis, tá? Porque no SAEB e no Enem, qual é a maioria das questões que caem? No SAEB, a maioria das questões são médias, tá? Dentro de uma curva de dificuldade,
a maioria das questões são de dificuldade média. No Enem, a grande maioria das questões são fáceis, tá? De 45 questões, cai ali mais do que ali. Se for distribuir um terço para cada dificuldade, né? Questões de nível fácil é a que tem maior probabilidade de cair, são as que mais caem, tá bom? Ok. Então, só para confirmar, a alternativa D, nossa alternativa correta, tá bom? Deixa eu ver o meu tempo, ainda tem ali pouquinhos minutos, né? Chama mais uma dupla, pode ser? Mais uma dupla? A última de hoje, a última dupla de hoje, que aí eu vou depois trazer aqui só para mim, pra gente concluir mais rápido também. Venha mais uma dupla, por favor. Pode ser uma menina contra um menino agora, né? Vamos lá, a menina contra o menino. Ali. Ok. Já temos uma representante feminina. Algum menino como voluntário? Eita! Algum menino como voluntário? Vai vir outra menina, beleza. Pode ser. Enquanto eles não têm atitude, né? Vamos lá. Quem é você? Júlia. Júlia? Natiele. Natiele, ok. Vamos lá. Então, a próxima questão, né, questão de número 5, é uma questão de nível médio. É uma questão considerada como dificuldade média, tá? Com o objetivo de conhecer os hábitos dos alunos de sua academia de ginástica, Túlio fez um levantamento sobre a quantidade de alunos que costumam ir à academia no período da noite, por faixa etária. O gráfico abaixo apresenta os dados coletados por Túlio. Então, este é o gráfico e ele pergunta o seguinte: a quantidade de alunos com idade maior que 22 e menor que 43 que frequentam essa academia no período da noite é de... Ok. Pode soprar, tá? Fique à vontade. Bom, se de repente está muito pequeno para o pessoal lá de trás visualizar, mas olha só. Não, vou deixar para elas, né? Para mais contável. Depois a gente responde junto. Primeira dica: maior que 22, menor que 43. Eita, sem dica. Alternativa B, 42. B42. Vamos resolver junto aqui, tá? Olha só. Maior que 23, menor que 43. Maior que 22, menor que 43. É esse intervalo aqui, ó. Maior que 22, menor que 43. Tem quantos aqui na primeira aqui, ó? 9, né? Tá entre 8 e 10, são 9 pessoas. Nessa segunda aqui, ó, 12 pessoas. Esse daqui, entre 12 e 14, 13. E por último, 8 pessoas. Quando soma, dá 42. Muito bem, parabéns. Desça ali, pega um chocolate, por favor. Oi? Aham. Isso, mas é aí que tá, pode ser um distrator também, né? Já deu a dica ali e já matou a questão. Mas muitas vezes pode ser um distrator, Mas é essa questão. Muitas vezes o óbvio é a minha alternativa correta, E aí a professora vai lá, né? A gente só vai lá e confirma. Perfeito? Então, matemática é legal por conta disso. Eu tenho vários caminhos para chegar até a resposta correta. Aí a gente não está aqui para mostrar uma fórmula de resolução. A gente está aqui para resolver questões. E vejam que muitas dessas questões eu resolvo com o dia a dia. Com o que eu aplico em casa, lendo um jornal, lendo uma informação, no meu trabalho, tá bom? Então, não tenham medo de vir fazer a prova. Vejo que as questões fáceis e difíceis estão sendo resolvidas. Ok. Agora chegou uma hora... Isso. Bom,
Eu não sei se vai dar certo, né? Mas vou tentar. Eu vou escolher aqui 3 alunos para dizer um número para mim. Cadê? Deixa eu ver. Você, me diz um número aí de 0 a 9. Sim. 7. Tá. Deixa eu tentar escrever aqui. Tá no branco, será? Tá. Ela escolheu 7. Você. Isso, o número de 0 a 9, por favor. 6. Deixa eu ver onde está o 7 aqui. Vou colocar o 6 bem aqui. 6. Ô, número bonito, né? Você. O número de 0 a 9. 4. Tá. Ela escolheu o 4. Cadê? 4. Bom, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer essa conta, tá? Eu vou fazer uma conta de menos e uma conta de mais. Tá? Deixa eu ver, eu vou fazer assim, ó. O menos primeiro. Só que eu vou inverter esse número que vocês me falaram. Vai ser 467. Vamos lá. Eita, bonitinho, né? 4 não dá pra tirar 7. O que faz? Empresta do 6, né? Aqui virou um 5 e aqui virou 14. 14 tira 7? 7. Agora, 5 não dá pra tirar 6, empresta de novo. Eita. Aqui virou 6 e aqui virou 15. 15 tira 6. Quanto? 9. E aí, 6 menos 4? 2. Agora eu vou somar com o inverso desse resultado que eu obtive. Vai ficar assim, ó. 792. Eita, calma aí. Quase ficou certo, né? Vai ser mesmo agora aqui. Opa, pronto. Então soma 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. Vai 1. 2 mais 7 dá 9, com 1, 10. Eita, será que eu acertei? Vamos ver aqui. Pronto. Bom, então assim, é uma brincadeira que a gente faz com matemática, né? Onde vocês dizem um número qualquer, eu faço ali a conta, mas o resultado já estava no slide seguinte, né? Coisas da matemática, tá? Em um outro momento eu explico o porquê pra vocês, tá? Mas de novo, só pra gente visualizar, olha só. Vocês me disseram um número qualquer, não combinei com nenhum dos 3 que eu perguntei, não foi? Não combinamos, tá? E aí fizemos ali uma conta inversa, né? E depois o resultado estava no slide seguinte. Perfeito? Bom, agora eu tenho poucos minutos. Eu vou antecipar aqui o nosso fim, tá? Mas trazer aqui mais uma questão que eu preparei para vocês, tá? Dessa vez só eu. E aí eu vou encerrar com essa questão, tá? Vamos lá. Para avançar em um jogo de tabuleiro, Mateus deve lançar um dado não viciado de 6 faces numeradas de 1 a 6 e avançar a quantidade de casa que é equivalente, né, ao número de faces voltada para cima neste dado. Em uma rodada desse jogo, para Mateus avançar para a casa especial do tabuleiro, ele precisa lançar o dado e observar o número de faces superior ao múltiplo de 3. E o que mais? Maior ou igual a 4. Atenção, isso daqui é uma questão de probabilidade e é considerado como difícil, tá? Muitos alunos chegam no ensino médio, no 3º ano, e têm dificuldade com probabilidade, mas veja como é que é fácil, de verdade, tá? De novo, primeira coisa que tem que ter atenção, na leitura. O professor de português estava aqui ainda agora e estava falando sobre a questão da leitura, da interpretação. A gente vai utilizar muito aqui, tá? Vamos lá. Qual é a probabilidade de Mateus avançar para a casa especial do tabuleiro nessa rodada? Ele tem que alcançar o quê? Ele tem que alcançar múltiplos de 3 e números maior ou igual a 4. São 2 condições, né, que ele tem favoráveis. Então, primeiro, quantas faces tem o dado? Tem 6 faces. Qual a primeira condição favorável? Ser múltiplo de 3.
Dentro do dado, quem são os múltiplos de 3? 3 e 6. Tudo bem até aqui? Qual a probabilidade de acertar o 3 e 6? São quantas possibilidades? Um total de quantas? Probabilidade sempre vai ser o menor sobre o maior. Eu vou nem aqui falar os nomes dele para não ficar confundindo. Mas probabilidade sempre o menor em cima. Pronto, acabou. Então a probabilidade de acertar o 3 ou 6 são 2 em 6. Ah, vamos simplificar? Não, faz isso depois. Tá? Não simplifica ainda. Porque se simplificar agora, acaba complicando. Tá? Ok, maior ou igual a 4? Quem que é maior ou igual a 4? Quem são? Maior ou igual a 4? Quando eu digo maior ou igual, o 4 também serve. Tá? O 4 também serve. Quantas possibilidades tem ali? 4. Não, é 3, né? Quantas possibilidades tem? O 4, o 5 e o 6. Um total de quantas? Um total de 6. Agora soma. Por que vai somar? Ele não quer múltiplo de 3 ou maior ou igual a 4. Quando ele diz ou, em matemática, é união. O que é a união? É a soma de todas as possibilidades. Tá? União é soma. Ok? Então, 2 com 3, 5. E por que eu posso somar assim direto? Porque os meus denominadores são iguais. Olha que fácil. Caraca. Hã? Então, de novo. Múltiplo de 3 tem 2 possibilidades. Um total de 6. Maior ou igual a 4? Tem 4, 5 e 6. Hã? 3 possibilidades, um total de 6. Ele está falando de ou, soma as duas. E se fosse e? Se fosse o e, você ia multiplicar as possibilidades. Tá bom? Ou, soma. Se fosse e, multiplica. Acabou. Probabilidade. Tá bom? Alternativa e. Tá? Pessoal, esse material eu vou dar um jeito depois de passar para os seus professores, para que vocês possam ter também, tá? Então eu teria aqui algumas outras questões, mas que eu vou deixar para vocês brincarem em casa, tá bom? E aí, só para a gente brincar aqui, eu trouxe aqui ainda um slide para falar o seguinte: agora nós estamos um para ajudar os outros, tá? Vamos ser solidários, vamos nos apoiar uns aos outros, né? Vamos ajudar o colega a mostrar onde que está o erro, não é só criticar, tá? Então agora nós viramos uma comunidade só, não somos uma escola tal, é um grupo só, tá bom? Juntos pela educação. Por quê? Porque nós precisamos desse resultado, nós precisamos de vocês, tá? Vocês são importantes para elevar esse resultado, ok? E aí eu gostaria também de pedir que, se minha aula aqui, se eu ajudei vocês, se de alguma forma foi válida, né, eu tenho um canal no YouTube, onde tem uma playlist com 17 vídeos voltados para o Enem, né? Então você pode escanear, pode se inscrever, e aí eu vou estar contribuindo também para que vocês possam ir melhor no Enem, tá? Aí, esse é um WhatsApp que eu criei para que vocês possam entrar também. E eu vou divulgar material para que vocês possam estar trabalhando, tá? Possam estar melhorando o desempenho de vocês, tá? E, no mais, eu só queria realmente agradecer, tá? A paciência, o carinho, a contribuição de todos vocês, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e muito obrigado.